Bem, senhores, nós vimos na aula anterior que, por meio da Assembleia Constituinte de 1934, responsável por promulgar a Constituição, Getúlio Vargas havia sido eleito indiretamente, porque Vargas ele foi eleito por meio do Congresso para mais um mandato. Então, este mandato constitucional de Vargas iria até 1938. Então, o Getúlio Vargas ele foi eleito indiretamente para a presidência da República. Só que nessa segunda fase, Getúlio Vargas ele governaria com base na Constituição. A Constituição até então aprovada. A Constituição de 1934. Dentre as causas que levaram Getúlio Vargas a continuar no poder, nós podemos colocar em primeiro plano a crise econômica. Então, os efeitos da crise econômica ainda pairavam sobre a economia brasileira. Era necessário um político forte, um político, de certa forma, podemos dizer, centralista, e, de certa maneira, nós podemos colocar também um político que tinha ali, digamos, um ponto de vista agressivo para desenvolver economicamente o país. Então, essas características que eu mencionei, podemos dizer que elas se encaixavam perfeitamente ao perfil de Getúlio Vargas. Outra característica marcante que nós podemos colocar como causa desse governo constitucional foi o colapso do tenentismo, porque após a eleição de Vargas, o movimento tenentista ele acabou se fragmentando. Alguns tenentes, aqueles que apoiaram Vargas, eles acabaram tendo posições-chave dentro do seu governo, e outros acabaram ali, de certa forma, se sentindo traídos. Outros tenentes, eles acabaram, de certa forma, se sentindo traídos no que diz respeito a Vargas ter utilizado ali a plataforma de reivindicação dos tenentes para se projetar como candidato e, posteriormente, chegar ao poder. E logo depois, muitas daquelas ideias que os tenentes defendiam foram sendo deixadas de lado por Getúlio Vargas. Então, sendo assim, Vargas ele acaba centralizando o poder na pessoa dele. Então, ele foi responsável por fortalecer o poder do executivo diante dos demais poderes. Então, sendo assim, nós podemos concluir que esse colapso do tenentismo ele acabou provocando uma crise de hegemonia política. Por quê? Getúlio Vargas, ele conseguiu convencer de que o único homem capaz de manter o Brasil unido, de manter o país em desenvolvimento, era a pessoa dele. Então, com isso, o movimento tenentista ele se fragmentou ideologicamente. Parte dos tenentes migraram para o nazifascismo, pelo ideário nazifascista. E a outra parte migrou para o socialismo, que eram, digamos, ideologias características do cenário mundial no período que nós estamos estudando, 1984 a 1977. Então, essa crise hegemônica ela foi responsável pela radicalização ideológica. Dentro dessa radicalização ideológica, nós podemos colocar ali o fascismo e o socialismo. Então, sendo assim, dentre os desdobramentos, nós podemos colocar que o governo constitucional de Vargas ele foi um período em que o governo ele enfrentou grandes descontentamentos por parte dos conservadores e, de certa forma, por parte dos radicais. Então, geralmente, os conservadores eles se agrupavam dentro da Ação Integralista Brasileira, que era uma organização, podemos colocar, de caráter fascista. E a Aliança Nacional Libertadora, de caráter socialista marxista. Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas e o que cada uma defendia. Sobre a Ação Integralista Brasileira, ela foi fundada em 1932 pelo modernista Plínio Salgado. Plínio Salgado, ele, paulista, escritor e político. Ele criou, de certa forma, esse movimento, a Ação Integralista Brasileira,
E certamente ele defendia uma espécie de fascismo tupiniquim, ou seja, ele defendia um fascismo à moda brasileira. Então, no geral, o lema do integralismo era Deus, Pátria e Família. Então, eu estou procurando aqui nessa aula abordar o integralismo do ponto de vista histórico, com base no momento histórico que nós estamos estudando. Então, porque ainda hoje no século XXI, ainda existe vários movimentos que bebem ali da mesma fonte do integralismo criado por Plínio Salgado. Só que essas organizações, elas passaram por atualizações e, consequentemente, esse caráter fascista e totalitário, ele já não faz mais parte do ideário integralista atual. Então eu me limito ao momento histórico da nossa aula. Ok, senhores? E o lema do integralismo, conforme eu já havia dito, era Deus, Pátria e Família. A ação integralista brasileira defendia um governo autoritário baseado no fascismo italiano e no nazismo alemão. Inclusive, praticamente soava como uma caricatura do nazifascismo. Então eles tinham ali toda a sua uniformização, o seu centralismo, o culto ao líder supremo, que no caso era Plínio Salgado. Então era muito parecido ali com os regimes nazifascistas da época. Agora, falando um pouquinho sobre o movimento antagônico ao movimento integralista, que foi a Ação Nacional Libertadora. A Ação Nacional Libertadora, ela não era, podemos dizer, um partido em si, mas ela era uma agremiação formada por comunistas, socialistas, tenentistas e líderes trabalhistas. Então, todos os grupos que eram oposto à política centralista de Vargas se agregaram dentro da ANL. Então, a ANL, ou a Aliança Nacional Libertadora, ela defendia certamente a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e a implantação de um governo popular. Esse governo popular, podemos dizer que era um governo socialista. Era a ditadura do proletariado, tanto que seu principal líder era Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que foi capitão do exército, participou das revoltas tenentistas, foi para a Bolívia, logo depois que a coluna Prestes se dispersou, e da Bolívia ele foi para a União Soviética, onde ele ali se aprofundou no marxismo-leninismo. E ele retorna para o Brasil, junto com Olga Benário, que havia se casado com ele, se tornado Olga Benário Prestes, para implantar uma revolução socialista no nosso país. Então isso aqui não é teoria conspiratória, a própria história diz que Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, eles vieram com o objetivo de implantar uma revolução socialista dentro do Brasil. Só que nós vamos observar que o Partido Comunista da União Soviética, ele passou diretrizes para que, se preciso fosse, essa revolução ela deveria ser organizada a partir de combates, ou seja, de um conflito armado. Então o Partido Comunista Brasileiro, após se associar à ANL, eles optaram pela Revolução Armada para a tomada do poder. Então nós temos que levar em conta que em 1935 houve um levante comunista conhecido como Intentona Comunista. Só que a Intentona Comunista, certamente, ela fracassou, porque a Intentona Comunista era um movimento que deveria ser iniciado nos quartéis, para então, a partir dos quartéis, as principais cidades serem tomadas. Só que, praticamente, essa revolta deu errada, porque de todos os quartéis, apenas o quartel de Rio Grande do Norte, que foi um quartel ali invadido pelos comunistas. Só que, porém, Getúlio Vargas, rapidamente, ele conseguiu contornar a situação e o movimento foi duramente massacrado. Luiz Carlos Prestes, ele foi preso e a sua esposa, Olga Benário, por ser judia e alemã, foi deportada para a Alemanha nazista, onde ela ficou como prisioneira,
tanto que ela até havia apelado para o governo brasileiro, de que no momento que ela havia sido presa, ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes. Então a mãe de Luiz Carlos Prestes, a dona Anita Leocádia, ela consegue ali que o governo nazista entregue pelo menos a filha de Luiz Carlos Prestes para o governo brasileiro. Só que a Olga, ela morreu, né, certamente vítima da câmara de gás lá nos campos de concentração nazista. Agora, voltando à questão política, o Getúlio Vargas, já em 1937, ele não queria sair do poder. Então, praticamente, o levante comunista de 35 foi um favor que os comunistas fizeram para que ele se perpetuasse no poder. Porque a intentona comunista, ela foi rapidamente controlada pelo governo, e aproveitando a situação de perigo comunista, de perigo vermelho, o governo ele decretou estado de sítio em todo o território nacional até 1937. Então, o estado de sítio significa que as garantias fundamentais previstas na Constituição, elas são suspensas até que a situação se normalize. Então, a principal consequência do governo constitucional e praticamente da intentona comunista, praticamente foi a ditadura do Estado Novo. Então, o motivo para a justificativa em relação ao Estado Novo foi a seguinte: então, agindo como se estivesse protegendo o país de uma ameaça comunista, o presidente Getúlio Vargas ele entra em contato com o general Olímpio Mourão Filho, e os dois eles forjam um plano falso, que é o Plano Cohen. O Plano Cohen era um falso plano comunista que previa a tomada do poder pelos socialistas e, de certa forma, a implantação de matanças, destruição de igrejas. Ou seja, foi um plano para intimidar a população e certamente intimidar o Congresso, para que o Congresso apoiasse, né, esse regime ditatorial que até então seria implantado. Então, como o Getúlio Vargas ele consegue convencer as principais forças políticas e econômicas do país, ele implanta o Estado Novo, que foi a fase ditatorial do governo Vargas. Bem, por aqui eu finalizo esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.